Vocês acompanharam, meus queridos, aquele caso da mãe que perdeu 2 filhos envenenados com ovos de Páscoa? Pois é. O nome dela é Miriam Lima. Miriam Lima, ela recebe um motoboy na casa dela e o motoboy ele leva ovos de Páscoa. Aquele ovo que você pega com colher, sabe? Ovo granulado, que não tinha só aqueles granulados, tinha também aquele veneno de rato, né? Aquele chumbinho. Não tinha como saber quem era a pessoa, porque estava anônimo. Mas como Miriam Lima é uma mulher que tem muitas amizades, uma mulher cristã, evangélica, ela recebeu, né? Ela recebeu e ela tinha 2 filhos, que era o Luiz, de 7 anos, e também a Evelyn, de 13 anos. E você sabe como é que é criança para chocolate, né? Logo quando chegou, eles começaram a comer. Eles começaram a comer aquele chocolate e logo o menino de 7 anos começou a passar mal, começou a vomitar. Aí levam o menino para o hospital, fazem lavagem no estômago do hospital, mas infelizmente o menino não resiste e acaba morrendo. Logo depois disso, a mãe, Miriam, também começa a passar mal e levam ela para o hospital com os mesmos sintomas. Lá ela fica internada e pasme. Em casa, a Evelyn, que estava com a sua tia, também começou a passar mal. Ficou internada com a sua mãe. Só que Evelyn também não resistiu e morreu por falência múltipla dos órgãos. Sabe, uma cena terrível que acontece. E foi detectado que eles foram envenenados. Mas por quê? Né? Se o bilhetinho estava como anônimo. Pois é. Mas a polícia, graças a Deus, eles conseguiram identificar a mulher. A Miriam, ela era solteira, mas ela tinha um bom relacionamento com o pai dos filhos dela. Só que ela namorava. E esse namorado dela tinha uma ex-namorada doente, super ciumenta, que sempre mandava mensagens para Miriam ameaçando ela, dizendo que ia recuperar o homem dela de volta. Ela acabou não dando crédito para isso. Lembra que eu falo para vocês, irmãos? Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Como ela morava muito longe, Miriam achava que não ia dar nada. Essa mulher pegou um ônibus mais de 6 horas e cometeu esse crime brutal. Foi gravado imagens dela na loja de chocolate, né? Ela se disfarçou. Na hora de comprar a passagem, ela comprou passagem com um nome falso. A mulher, sabe, usou luva. A mulher fez de tudo para ninguém descobrir. Mas a polícia descobriu. Quando o ônibus dela estava saindo, a polícia foi lá e interceptou o ônibus e pegou ela ainda voltando para casa. E todas as provas estavam na mala dela. Chumbinho, faca, um monte de coisa. Realmente tudo leva a crer que foi essa mulher. Por que eu estou dizendo, queridos? Eu não estou aqui dizendo que a mãe dela tem culpa das crianças ter morrido. Não, não é nada disso. Estou dizendo que a gente não tem que ignorar os sinais. Lembra daquele caso, daquele rapaz que falou que se casasse com uma mulher que tivesse filho, ele queria que a mulher tivesse filhas mulheres, para que ele pudesse namorar com a mãe e com a filha dela? Pois é, tem muita gente ruim nesse mundo, gente. Quando vocês forem namorar, sabe, tendo vocês filho ou não, façam uma varredura completa. Quem é a pessoa? O namorado também não tem culpa, mas ele levava uma mulher horrível na vida dele. Uma má escolha que ele fez no passado foi capaz de tirar a vida dessas 2 crianças e quase tirou a vida da mãe delas também. Quase tirou a vida. Por isso que eu falo, gente, tentem escolher. Se você tiver um relacionamento, que a pessoa que você está no relacionamento pode ser uma ótima pessoa, mas ela teve um relacionamento mal resolvido no passado. Tem muita gente que tem mau relacionamento, que tem relacionamento mal resolvido no passado, sabe? Pessoas até que têm traumas, mas se eu tô namorando com uma mulher que ela namorava com um cafajeste, com um bandido, com um cara que vive me ameaçando por causa dela, eu vou ficar com uma mulher dessa? Não, não vou. Posso gostar dela, mas primeiro a minha vida, primeiro a minha família.
sabe? Independente se eu tô namorando com uma mulher assim, se você namora com um homem, a ex dele é maluca, não vale a pena. Não vale a pena. Nossas orações para Miriam Lima, né? Que é uma cristã, participava de grupos da igreja, infelizmente está passando por isso. Imagine a dor daquela mulher no leito passando por isso. Ah, pastor, por que Deus não fez nada? Isso é culpa do pecado, irmão, que entrou no mundo. Às vezes as pessoas questionam, por que Deus não fez nada? O pecado está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus ele pode livrar? Deus ele pode livrar. Mas muitas coisas, infelizmente, acabam acontecendo por conta do pecado. Infelizmente, que está no mundo. Triste essa situação, sabe? Demais para uma mãe estar passando por uma coisa dessa. A vingança, a ruindade, sabe? Os ciúmes de uma pessoa doente. Deixa aqui seus comentários.